Se puder aumentar um pouco o áudio, a gente agradece. Obrigado, Israel. Tá ok. Eu vou trazer aqui um pouquinho mais perto. Se você tiver um fone de ouvido, também é bom, viu? Eu trouxe aqui mais para perto para mim, viu, Rafa? Beleza. Então, iniciando aqui a gravação, desculpem, eu lembrei depois de algumas imagens onde eu falava sobre os povos autóctones da América Latina, sejam os povos da América pré-colombiana, né, como essas imagens que eu havia mostrado, se me perdoem, eu só vou repassar aqui para os que vão perder, sejam os moais da Ilha de Páscoa do Chile. Então, esses são povos realmente autóctones, ou seja, povos originários desse lugar e que produziram uma cultura e uma arte muito particular, né? Isso vale tanto para a América Central, né, como, evidentemente, essas são todas imagens pré-colombianas, como os nossos índios aqui da Marajoaras, né, da ilha Marajó. Então, também são povos que possuíam uma cultura absolutamente original, né, se assim podemos dizer, com qualidades muito particulares. A cerâmica, no caso do Marajoara, é belíssima. E, obviamente, a arte plumária, que é algo maravilhoso, né? E tudo mais. Bom, a vinda dos portugueses traz para os portugueses e espanhóis para a América, constitui uma ruptura desse processo evidente e inaugura uma relação, como eu estava falando anteriormente, de muita ação e consequências, né, perante a América. Então, praticamente todos os outros movimentos que viram a partir daqui, eles são originários da Europa. Seja o período colonial, tanto em Portugal quanto na América Portuguesa como na América Espanhola, né? Então, nós temos aqui exemplos de um barroco espanhol e aqui, evidentemente, de um barroco português da Bahia, né? Na Bahia. E depois que passa todo esse período colonial e vem o período, vamos dizer, republicano e vem os movimentos de independência, também nós vamos ter características muito similares e não podemos deixar de lembrar que aqui no Brasil nós tivemos a missão francesa em 1800 e pouco, que abarca, que chega aqui no Rio de Janeiro, em 1816, me parece, enquanto o Aleijadinho tinha acabado de fazer os Passos da Paixão em Minas Gerais. Então, nós estamos ali em pleno barroco, né, em Minas. Esse barroco vai continuar em Goiás e, de repente, chega no Brasil a missão francesa com Dom João VI e traz para cá toda uma arte de bronze e mármore. Abre a Escola de Belas Artes e traz todo esse referencial novamente europeu. Então, quando a gente vai ver essa arte que está por aqui, ela é muito similar. Aqui nós temos o Monumento à Independência da Bahia, que está em Salvador. Não é isso? E aqui nós vemos um Monumento à Independência do Equador, que está em Quito. Então, veja que o modelo é basicamente o mesmo. Lá em Quito tem esse pássaro, aqui na Bahia tem esse outro, em Quito tem o símbolo da liberdade, aqui foi substituído na Bahia pelo caboclo, que simbolizava, né, a participação dos índios na independência da Bahia. Porém, o conceito de arte é muito, absolutamente similar. Também, por toda a América, se encomenda a essas esculturas públicas. Aqui no Chile, esse monumento à liberdade, que é uma escultura alemã. É uma escultura alemã em plena Santiago. E aqui o nosso Dom Pedro I,
no Grito da Independência, pelo Louis Rocher, que é um escultor francês. É uma obra muito importante, inclusive, belíssima, mas francesa. Ela veio de presente da França e está no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. E depois, os próprios monumentos à independência de todos os países da América Latina obedecem esse mesmo lugar, né, neoclássico, de origem francesa, né, que se espalha pelo mundo inteiro. Às vezes feitos por escultores nacionais e muitas vezes feitos por escultores estrangeiros, como é o caso no Brasil do Hector Ximenes, que fez o Monumento da Independência do Brasil. É isso, uma escultura que já estava em parte pronta para ser uma escultura russa. E com a Revolução Russa, parte desse monumento veio parar no Brasil, porque não se tinha o que fazer com ele, né? Ele acabou sendo a escultura, é uma belíssima escultura clássica, né, acadêmica. Aqui nós vemos a escultura da independência da Argentina. Esse é um monumento à independência da Argentina, muito mais politizado, e feito por esse escultor argentino, o Ernesto Soto Avendaño, e já um escultor ligado a questões de valorização do povo, né, do povo original, né, questões mais ligadas à independência, à valorização da cultura local. Então, a Argentina, nesse aspecto, já estava bem mais avançado do que o Brasil, né? E no Brasil acabou sendo feito um monumento à independência muito conservador, e na Argentina nós temos esse monumento já com um viés mais político, né? E também uma concepção próxima à natureza, uma outra concepção escultórica, apesar da formação clássica ser absolutamente a mesma. Bom, a Argentina ela tem um caráter muito particular, que é o seguinte: todos sabem do quanto a Argentina estava extremamente desenvolvida no final do século XIX, no início do século XX, era um grande centro, se dizia que era a Europa na América Latina, né? E, de fato, para vocês terem ideia, em 1915, Buenos Aires encomenda um monumento a um general argentino, e eles encomendam nada mais nada menos que a Rodin. Eles fazem uma encomenda a Rodin. Então, imagine como os argentinos estavam a par de tudo que acontecia lá. Então, você tem não só um monumento público, o único monumento público posto em praça pública durante a vida do Rodin foi em Buenos Aires. E, graças a isso, Buenos Aires tem também o terceiro pensador, porque o pensador original tem 3 cópias apenas. Tem 2 em Paris e 1 em Buenos Aires. Então, Buenos Aires também tem muitas obras do Bourdelle, que era o aluno do Rodin, e no período seguinte a Rodin, o escultor que fez as principais obras públicas de Paris, e também foi encomendado a ele. Aqui é o general do Rodin. Essa peça está lá em Buenos Aires. E conta, né, que quando foi inaugurado, as pessoas acharam que não tinha nada a ver, que o retrato não tinha nada a ver com o homem, mas mesmo assim a obra ficou. E é uma obra original do Rodin, feita para Buenos Aires, não existe cópia no mundo inteiro. E essa peça aqui está lá. Aqui nós temos, então, o General Alvear, que é uma obra do Bourdelle, que foi também feita para Buenos Aires. Então, veja, enquanto nós estávamos aqui colocando obras públicas de acadêmicos italianos, Buenos Aires já estava lá na frente.
com escultores nacionais fazendo obras modernistas, em 1920, encomendando já obras a Rodin e a Bourdelle. Então, é muito interessante saber disso, né? Esse é o General Alvear, e essas obras lindíssimas, são gigantes, são obras imensas. Então, nós temos aqui o Fioravante, o José Fioravante, que é o grande escultor modernista argentino. Ele, de fato, é quem faz os monumentos modernistas mais precoces da América Latina. Então, são obras que têm esse alinhamento com Bourdelle, com esse corpo, né, mais moderno, né? É belíssimo, isso está lá no centro de Buenos Aires. Aqui também se vê uma obra dele, onde se vê não só a simplificação do corpo, mas essa coisa um pouco, aqui como se fosse um pouco egípcio, né? Um pouco rígido, né? Essa pose. E aqui nós vamos ver a Rebeca Matebello, que é uma escultora uruguaia, também desse período inicial, né, da arte no Chile, ainda acadêmica, mas que era foi uma figura muito importante, né? Ela foi uma mulher que ela cedo foi para a Europa, se tornou uma grande escultora, teve uma vida bem conturbada, e na frente do Museu de Belas Artes existe esse Ícaro, né? Que é muito bonito, muito impressionante. E essa Pietà, ambas da Rebeca. Bom, antes da gente entrar propriamente na arte da América Latina, é muito importante ver, pelo menos rapidamente, as principais fontes e onde estão essas fontes, né? Então, nós temos a fonte francesa, cuja matriz é, evidentemente, Rodin. Não só pela sua escultura, mas pela sua postura modernista, né? Todo esse sentido de liberdade que a obra do Rodin explora. Mayol, que é mais jovem que o Rodin e vai transformar o corpo, saindo desse naturalismo, né, ainda clássico, para uma simplificação da forma. Nós vemos essa obra belíssima que está na frente do Louvre. São formas muito lindas, né? Essa simplificação da forma que vimos no curso passado, no curso anterior, nessas pequenas joias do Aristides Mayol, que mostra esse sentido de simplificação, né? De economia, né? Da forma, ao mesmo tempo muito clássico, mas ao mesmo tempo distante da realidade, né? Ou pelo menos daquele realismo mais clássico do século XIX. Aqui o desenho do Mayol, que nos mostra também essa simplificação. E Bourdelle, que forma o trio, né? Essa tríade modernista da francesa. Também aluno do Rodin, e foi um grande escultor que realizou alguns ícones da arte francesa, né? Esse nós vimos em Buenos Aires, um grande modelo. Esse também arqueiro também é muito conhecido. Esse herói também faz parte de um outro monumento.
E um artista que beira quase o expressionismo, né? Desenvolveu uma modelagem muito particular. Teve um aluno brasileiro que esteve com ele, chamado Celso Antônio. Aqui o Museu Burdelli, onde estão alguns modelos importantes da obra dele. Esses grandes painéis que foram para o balé, balé não, o teatro, né? De ópera de Paris, são maravilhosos. E aqui o interior do Museu Burdelli, onde estão todos os gessos das obras principais do Burdelli. É um museu muito bem preparado, com a parte didática excepcional. Bom, dali para frente, nós temos uma bifurcação de acontecimentos com o modernismo propriamente acontecendo e sem dúvida, o Brancusi é uma matriz de tudo isso, né? Ou seja, essa simplificação da forma que o Brancusi vai encampando, né? A lá maior, ou muito mais que maior, né? Ou seja, a simplificação vai às raias do abandono da figura completamente. Então, ele também se articula dentro do abstracionismo. Não é isso? Aqui, Brancusi. E também um outro escultor, o Henry Moore, inglês, que sai da figuração, né? E vai também em busca de uma abstração, muito menos dentro daquela linha da simplificação, mas dentro de um panorama de organicidade, de aproximação a elementos da natureza, numa outro sentido de busca. E isso também é algo que vai permear a Europa naquele momento, né? Um sentido de abstração muito forte. São obras maravilhosas, né? Também um apego a essas culturas antigas, né? Que se reflete na busca de uma simplificação. Isso aqui é Henry Moore. A gente vê aqui alguns detalhes e mostra como essa busca da simplificação, a orelha, é algo importante, os olhos, o cabelo. E Picasso. Picasso é um artista que é germinal, né? Um artista fundamental dentro desse percurso da escultura na Europa, e ele vai abrir muitas frentes. Primeiro, essa invenção e liberdade da forma, que se por um lado se baseia em muitos aspectos na arte primitiva, nas artes primitivas, por outro lado tem uma invenção e um diálogo com toda a tradição europeia muito forte. E então ele, junto com a questão do cubismo e essa deslocamento dos objetos tirados da realidade cotidiana para dentro da obra de arte, essa aproximação com os povos primitivos, essa decupação da forma, tudo isso vai explodir para muitos universos. Então, nós temos aqui colagens, muito impressionante isso, né? Um pedaço de papel, né? Então, são modernismos que, de certa forma, não vieram para o Brasil, né? É muito interessante quando a gente vê que tudo isso, todas essas experimentações formais, tão vigorosas na Europa, não vieram. Os brasileiros foram para lá, viram e não trouxeram. Eles trouxeram outra coisa. Então, veja que ele põe o Fusca na cabeça do macaco para virar o macaco. Aqui ele põe o guidão da bicicleta para virar o tigre, né? O chifre, né? E fora tudo que ele fez na cerâmica, né? Com essa brincadeira, essa liberdade diante da forma.
Muitos artistas beberam dessas experiências do Picasso e construíram obras fundamentais, como o Arquipenco, que trabalha basicamente a partir do cubismo e vai elaborando uma figuração que leva à abstração completamente. Aqui algumas obras do Arquipenco. E aqui o Zadkine, que também tem um belo museu em Paris, que também anda por esse mesmo lugar inaugurado por Picasso, de uma forma muito particular. Curiosamente, também é algo que só em parte isso veio ao Brasil, particularmente no Brecheret, né? Mas de outra maneira, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui tudo Zadkine, e aqui, então, nós vamos para um outro, veja que é 1870 a 1938. É um artista muito antigo. E ele, o Barlach, ele é um escultor alemão e ele vai andar por caminhos muito diferentes do francês. A obra do Barlach, ele terá um certo cunho político e uma simplificação também curiosa, né? Ele não tem aquela estética da forma, enquanto que os franceses eles buscam sempre, mesmo quando é abstrato, um elemento formal, uma estética quase que abstrata, né? Nesse sentido. Deixa eu tentar, eu vou tentar explorar isso aqui um pouquinho mais, porque isso é muito importante. Dá licença, eu vou voltar aqui um pouquinho. Mas veja, mesmo aqui, é um sentido de forma que nos interessa. Né? Tudo tem apesar da abstração, o sentido formal, de elegância formal, está aí. Essa figura é uma figura inclinada, com o cabelo para o lado. Existe, apesar da desconstrução cubista, existe um sentido de beleza que está impregnado nessa obra. Quando nós vamos para os alemães, a busca é outra. Aqui existe já uma certa preocupação com um sentido meio espiritual, né? É uma coisa um pouco severa. Né? Nós temos aqui uma outra preocupação, né? Com o ato desse homem, né? A atitude desse homem, a força desses tecidos, busca trabalhar uma outra mensagem. Não se está aqui imbuído de usufruir uma beleza, uma estética, né? Mesmo aqui, né? Aqui muito menos, né? Então veja que as figuras são imbuídas de uma certa experiência, tanto quanto dramáticas, onde o drama é a questão, não a elaboração da forma. Isso é um outro mundo, não tem nada a ver com a estética francesa do modernismo. Né? Por mais que o modernismo seja radical na França, ele está sempre imbuído de uma percepção de usufruto da forma. Aqui não. Aqui o que nos interessa são essas mãos, é esse rosto, né? É a simplicidade do corpo. Aqui em Kertkovich, também um artista alemão, nós vamos encontrar também uma artista muito envolvida com esse universo expressivo, né?
expressivo e dramático, né? Com questões políticas. Então, a arte está aqui imbuída dessas questões. Isso não tem nada a ver com a França modernista. Nada, nada. Óbvio, tem a ver com o expressionismo alemão, né? Uma beleza, né? Ela fez as esculturas para o túmulo dela e do marido. Ela esculpiu e deixou pronto lá para quando morresse serem enterrados ali. Né? Bom, uma outra escultora absolutamente intrigante é a Germaine Richer, que é francesa, cujo paralelo talvez seja a nossa Maria Martins, e que também desenvolve uma obra muito ligada ao expressionismo alemão e que era uma espécie de pária naquele momento na França. Né? E ela faz uma obra extremamente brutal, não é isso? Forte, ligada ao surrealismo, não é isso? E que também é algo que não vem para a América Latina, e, pelo menos não vem ao Brasil, com certeza. Né? Vem através da Maria Martins, que está muito mais nos Estados Unidos do que aqui. A Richier tem uma obra muito importante e ligada, obviamente, ao expressionismo alemão. Um escultor que é interessante é o Marino Marini, que é o principal escultor modernista italiano, e ele faz um misto, ele possui uma certa origem clássica, vamos dizer assim, mediterrânea, e ele faz uma viagem à Alemanha, fica muito impressionado com os alemães, e a obra dele vai ganhando cada vez mais uma conotação mais expressionista, e isso vai mesclando com sua formação mediterrânea. Né? Então, nós temos uma obra com um certo sabor diferente. Né? Aqui os grandes retratos do Marino Marini. E aqui as estátuas equestres dele, que são incríveis. Né? Influenciou artistas do mundo inteiro. Bom, agora a gente vai, de fato, começar a se aproximar não, a ver os países da América Latina. Então, o Fioravante, como a gente já havia visto um pouco, ele tem essa formação maiolesca, né? Ou seja, baseado no Aristides Maiol, dessa figuração simplificada, dessa figuração a gente vê aqui, né? Essa figuração distante do realismo. Ele é um artista que teve a formação realista, mas se afasta buscando essa ingenuidade da forma. Né? Então, nós podemos ver aqui nessa linda imagem de um desses monumentos que vimos há pouco. Aqui também ele. E aqui podemos ver da mesma época o nosso Brecheret. Né? Então, aqui o Fioravante, que vimos anteriormente. Olha só aquela figura que ele estava modelando gigante, para vocês terem ideia do tamanho disso aqui, né? Acabamos de ver ele aqui do lado disso aqui, né? Que era imenso, né? Muito grande. Oi, eu estou numa Aqui, live. interessante, né? Ô, Israel, pede para fechar o som, por favor. Eu tenho que desfazer aqui para fechar. Fechei. Tudo bem, turma? Como é que está a viagem aí? Está dando tudo certo? Tranquilo. É uma introdução, né, que eu tive que fazer aqui. Tudo bem, tranquilo. Para poder a gente ter assim, um panoramazinho, né?
Então, vamos lá. Então, fechando aqui o som de novo de todos. Vamos seguir. Então, aqui é interessante, estava comentando sobre essa coisa do Fioravante, né? Desse gosto pelo arcaísmo, né? Por essa coisa meio egípcia, né? E aqui a gente vê também isso no Brecheret. Veja também esse sentido hierático, né? Meio rígido, bem típico, né? Desses povos das primeiras civilizações e que influencia esses escultores bem do início do modernismo. Aqui ainda o Fioravante, e aqui as grandes obras do Fioravante, né? E aqui as grandes obras do nosso Brecheret. Brecheret realmente é um escultor espetacular, né? Aqui nós podemos ver aqui essas simplificações da forma, como tudo isso é resolvido de uma maneira absolutamente genial, né? Aqui, né? Aqui o Fioravante de novo. Né? Aquelas primeiras fotos que vimos. E ele aqui na Europa, né? Aqui uma das primeiras obras dele, ainda dentro de um certo classicismo. E ele é um escultor que vai se dedicar muito aos monumentos, mas não vai fazer obras, vamos dizer assim, obras menores de tamanho, eu digo, como o nosso Brecheret, né? Então, as obras dele, via de regra, são obras que estão nos parques, né? Aqui, essa está aqui. Esse é o modelo dessa peça que está na cidade. Aqui uma modelagem desse Fioravante, muito bonito, né? Esse sentido de simplificação da forma, que é muito clássico, no fundo, né? Essa é uma obra dele muito importante, que está, acho que em Mar del Plata. Muito linda, né? Bom, o Hector Buigues é um outro escultor argentino que também obedece a essa mesma tradição do Maiol. Também uma escultura que vai buscando uma simplificação, né? E ele, sim, realmente se dedica não aos monumentos, mas a esculturas mais comerciais, né? E nós temos aqui, toda essa aqui é o José Pedrosa, esse é o nosso brasileiro José Pedrosa, só para mostrar essa mesma referência desse corpo à la Maiol, muito simplificado, né? Aí Maiol, o Pedrosa e ele, né? Aqui, ó, ele aqui, ó, o argentino, né? Então, essa é uma escola muito comum a esses primeiros modernistas, né? O Curatella Manes é um escultor da mesma época, também faz a mesma formação, ou seja, sai da Escola de Belas Artes em busca de uma modelagem mais simplificada, à la Maiol, um pouco como Bourdelli, mas ele, de fato, vai abandonar isso e vai passar rapidamente a uma simplificação e a uma transformação através de uma influência eminentemente mais moderna, né? Então ele talvez seja o que mais é influenciado pelo Arquipenco, por aquela geração cubista, e a obra dele vai desembastar para esse caminho, né? Vai andar por esse caminho. Então nós temos uma série de figuras muito importantes dentro dos museus argentinos, né, onde ele é considerado o grande escultor realmente moderno, que ele, vamos dizer, ele sai daquela figuração e realmente entra dentro do modernismo na Argentina. E ele é interessante ver a solução desse guitarrista e ver o guitarrista, o Brecheret com a sua guitarrista, obviamente aí com o sentido art déco, mas com toda essa liberdade da decupação da forma cubista, né? Aqui um cavaleiro do Curatella e aqui uma figura do Brecheret. Aqui novamente o Curatella e aqui novamente o Brecheret.
E aqui uma das obras mais importantes do Curatella Mannes, né? É uma peça maior e é um símbolo do modernismo na Argentina. Ele depois desenvolve uma modelagem cada vez menos comprometida com esse rigor cubista e vai para algo mais solto, que desemboca no final, e aliás eu adoro, acho, me seduz mais esse caminho dele, e isso vai caminhando praticamente para uma abstração. Aqui outras coisas que têm a ver com aquele cubismo que eu não gosto tanto, e no final ele vai completamente para uma abstração. Isso me lembra muito o caminho do Bruno Jorge, que também é um grande figurativo, que acaba de alguma forma indo mais no final para uma franca abstração. Aqui, novamente, o Curatella Mannes, né? Bom, na Colômbia, nós temos um processo similar, ou seja, nós temos uma série de escultores que bebem desse início de simplificação da figura, porém, tem uma politização muito maior. E a gente se pergunta, né, de onde vem tudo isso, né? Então, nós temos aqui o Roso, que é um escultor que, como vimos, né, também tem essa formação da simplificação da forma, né? E vão se aproximando muito mais de uma modelagem que nos lembra aqueles alemães. Então, boa parte desses escultores para cima da América Latina, né? Colômbia, Peru, Venezuela, eles vão fazer um caminho diferente. Eles vão para os Estados Unidos e dos Estados Unidos, via de regra, vão à Alemanha. Então, são artistas que acabam tendo, nos Estados Unidos, contatos com os modernistas alemães e muitos deles vão à Alemanha e trazem essa tradição de lá para a América Latina. Então, você vê que aquela simplificação da forma já não é mais exclusivamente ligado a uma poética da forma, né? A poética do corpo, a beleza do corpo, mas já entra aqui o ingrediente da cultura local, das questões sociais. Tudo isso começa a reverberar no primeiro modernismo nesses países mais andinos, né? Então, aqui nós temos o José Domingo Rodrigues, também da Colômbia, que a gente vê claramente, né, essa influência alemã. Né? Então, aqui já o trabalhador, o tema do trabalho, o tema do povo, né? E esse que realmente eu acho um dos grandes escultores da América, né? Esse homem aqui é absolutamente incrível o que ele fez. Ele tem uma obra incrível e deveria ser muito mais conhecido do que esse Miguel Sopó. Ele realmente, a história dele, ele vai para os Estados Unidos, de fato, e ele trabalha lá e desenvolve uma obra belíssima. Aqui ele na juventude, aqui uma das obras dele de juventude, de muita qualidade, né? A mesma obra aqui, vista de ele ainda jovem. Aqui já uma obra que tem esse caráter, eu chamo alemão, né? Por causa que esse tipo de simplificação vem de lá. E aqui, então, essa peça é a peça que ele faz na viagem que ele vai aos Estados Unidos. Então, ele lá nos Estados Unidos produz bastante, faz umas peças imensas em madeira. Olha só que coisa maravilhosa, né?
Isso aqui, década de 40, 50, né? Quem fez um caminho parecido com ele foi o próprio Mário Cravo Neto, da Bahia, que também foi aos Estados Unidos. Aliás, o Mário Cravo é um exemplo de modernista que fez um caminho bem parecido com parte desses artistas andinos. Tem uma boa parte da formação do Mário Cravo nos Estados Unidos. Então vejam vocês aqui que coisa, são N obras maravilhosas, né? Primeiro sobre esse aspecto, depois a obra dele vai se desdobrar. E aqui veja como ele mais no final, ele anda para algo um pouco mais francês, eu diria até, né? Mas que mescla, né? São obras muito impressionantes. Eu não consegui muitas imagens disso. Tem esses animais muito simplificados. Agora, é um artista pouquíssimo fotografado, muito difícil achar coisa dele, mas realmente eu fiquei muito impressionado com a história dele. O Hugo Martínez já é mais jovem, veja que ele morreu em 2016. Ele tem uma obra também muito poderosa, né? Esses pedintes, né? E me pareceu que, apesar de ser mais contemporâneo, me pareceu interessante mostrar. Aqui ainda ligado àqueles modernistas, né? Uma coisa incrível, não? Diferente de Costa. E na Venezuela nós temos aí o Narvaez, que esse é um artista muito próximo aos brasileiros. Ou seja, a formação dele é exclusivamente francesa. Ele foi para a França, passou lá um período grande trabalhando, e aí ele volta com esse formalismo francês. É isso? Então a gente vê aqui e aqui eu acho que fica muito claro, né, a diferença entre a poética dos países da Colômbia, que nós vimos há pouco, e dessa da Venezuela, né? Ou seja, enquanto que ali na Colômbia e mesmo no Chile, toda a formação, toda a aproximação com aquele universo mais de questionamento social e de uma simplificação de forma que não procura uma estética, eu chamaria de clássica, né? Quer dizer, por mais que isso tenha uma grande simplicidade da forma, o sentido da beleza da forma é evidente. Quer dizer, o que interessa aqui é o corpo enquanto forma, né? Olha, isso aqui é puramente francês, né? É maior, completamente. Eu digo puramente francês, é óbvio que não é, é autoral, no sentido que o Narvaez tem uma linguagem muito própria, mas a matriz é francesa, né? O estado de espírito é francês, enquanto que os outros não. Os outros são outra matriz, né? Então veja que à medida que a obra dele vai se desenvolvendo numa desconstrução da figura, não perde nunca, nunca o sentido da forma. E esse é o modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro é absolutamente nesse sentido. Qualquer coisa que sai disso, só estranho ao Brasil. O Brasil a Maria Martins é uma exceção das exceções, porque era mulher diplomata, pôde trabalhar fora, mas não havia a menor possibilidade disso vingar aqui dentro, né? Então, mesmo Anita Malfatti, mesmo os pintores, são todos dentro de uma poética da forma, mesmo Guignard, né? Então a gente sente, né, como existe essa estética, né, da forma, né? Mesmo no abstrato completo. Aqui então fica mais evidente ainda, né? Isso é um pouco é um pouco Niemeyer, né? Um pouco assim. Niemeyer eu acho melhor que isso, assim, no sentido da simplificação da forma.
mas é esse sentido da beleza da linha, da curva, da estética, né? Tudo isso é o Narvaez. É uma obra incrível, né? Bom, no Chile, o Chile é algo absolutamente especial. Primeiro que tínhamos aquela mulher que é praticamente uma da principal escultora clássica, né, neoclássica, é uma mulher, né, que fez aquele Ícaro na frente da Belas Artes. Então, e logo depois, uma das grandes escultoras e talvez a mais influente é novamente uma mulher, a Laura Rodrigues. Ela foi para a Europa, voltou, era professora, foi engajada em movimentos a favor da mulher, foi professora, foi educadora, esteve à frente de tudo que havia de vanguarda e fez uma obra muito importante. Primeiro com essa inspiração um pouco ligada aos fotógrafos franceses, né, surrealista, mas dona de uma escultura e de uma pintura absoluta, né? São obras. Bom, primeiro tem uma doçura, né? Dúvida que acho só uma mulher para fazer uma maternidade como essa, né? Aqui é pintura dela também, que eu trouxe porque ela realmente é uma grande pintora. Essa escultura dela, que estava numa recente exposição da obra dela, que é vasta, né? E uma pensadora. Ela realmente ela foi uma pessoa influente em todo o modernismo chileno. E aqui, novamente, turma, a gente vê, né, que é um modernismo que não é o francês. Isso eu acho muito importante da gente conseguir visualizar, porque como nós não temos contato com o modernismo alemão, quando a gente fala em modernismo, só vem Rodin, Mayol, Bourdelle, Picasso, Arquipenco, esses caras que fizeram aquele caminho. Então a gente só identifica aquilo. E é interessante que essas coisas não frutificaram nesse país. Não. Então nós temos aqui um tipo de percepção da forma muito, muito diferente. Nós vamos ver daqui a pouco um outro escultor, que é o Samuel Roman. Esse realmente estudou na Alemanha, esse foi para a Alemanha. A menina não. Mas ele foi para a Alemanha e trouxe uma arte chamada brutalista, né? Que eram essas figuras que têm a ver mais com o Henry Moore, né? E que também no Brasil não encontrou reverberação. Ele tem a formação figurativa, como os demais. Aqui uma obra que lembra aquela escultura do Brecheret, né? Aquela escultura mais egípcia, né? É isso. E depois ele vai abandonando isso e vai indo para essa simplificação que vai à abstração. E depois ele abandona e a obra principal dele é essa obra abstrata, né? Formal, né? Então aqui nós vemos um Henry Moore, né? Para que a gente possa, né, comparar um pouco. Aqui ele, né, o Samuel. Veja, hoje nós vemos isso, tem muitos artistas da atualidade que fazem pedras, mas é interessante pensar que este modernismo era um modernismo que fazia o pensamento do começo do século no Chile. Ou seja, no começo do século no Chile,
o modernismo que reverberava era outro, completamente diferente do nosso. Enquanto estávamos ligados nessas figurações, sejam de índios, sejam de simplificações brasileiras, mas em si idealizadas, né? Eles estavam nessa... Aqui também é do Samuel, que é aqui essa obra que eu acho a mais impressionante, 1940. Esse é também um artista mais jovem e que ele vem dessa tradição do Samuel, né? Mas ele vai fazendo um movimento contrário. E se aproxima da figura, né? E aqui o Cárcamo, que ainda está vivo, mas que a gente vê, né? Como ele ainda está dentro desse universo do abstracionismo trazido pelo Samuel. E o Hugo Marin, que é muito interessante. É um escultor muito interessante, que também fez um caminho de volta para a figura, através desses elementos. Ele vem fazendo uma figuração cada vez mais pop, né? Eu acho interessante essa volta. No final, ele estava fazendo a obra assim. Curioso, né? Bom, e aqui o Mari Garazabal, que é um escultor que tem uma história incrível. A gente vai ver um pequeno vídeo sobre a obra dele. Aqui vou mostrar algumas dessas joias, né, que ele mesmo vai nos explicar, né? São os encontros. Esse aqui não, esse aqui é um luto, é um enterro. Isso aqui é cada pessoa no seu quadrado, né? Bodas. É isso. Vamos, então, agora... E essas mãos famosérrimas. Eu vou aqui interromper e nós vamos ver agora um pequeno vídeo do Mari Garazabal, que é um vídeo muito lindo e muito inspirador. Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da gente ver o vídeo? Não? Tranquilo. Então posso seguir, né? Tá bom. Então, pessoal, eu recomendo muito, agora que tem o vídeo, que tem ele falando, ele fala em espanhol, mas o espanhol dele é muito inteligível, né? Então, puderem botar um foninho de ouvido, alguma coisa assim para ajudar, seria muito bom. Eu vou começar a transmitir com som. Com som. Ok. Um minutinho. Desculpem. Vamos lá. Estão todos aqui vendo o filme? Giovana, eu estou vendo você na tela, Giovana. Você está aqui vendo a tela compartilhada? Sim. Então, vou dar um ok, tá? Ok.
El tema de la soledad a mí me dice mucho, porque yo trabajo solo y me gusta hacerlo. En este momento a mí me gustaría estar siempre solo, digamos, y no conversar con nadie, y uno está reflexionando, está pensando. Me gusta la música también, pero puede estar en silencio uno. Sí, en esta etapa. Después hay una etapa más técnica y en la fundición, ahí bueno, ese es otro mundo lleno de ruido, de gente. Pero en esta etapa uno debiera ser capaz, por ejemplo, y esa es la gracia de la grega, de decir, no, esto no puede estar aquí, te fijas, esto tiene que estar acá, o esto está todo malo y se acaba, y empiezo de nuevo. Estás como tomando decisiones. Y debieran ser decisiones drásticas. ¿Qué pasa si rompo todo esto? Y si la pongo en otra parte, te fijas, no... Y las otras decisiones que uno toma es, bueno, ya este tema no me gusta y mala suerte, se rompe nomás, se devuelve ahí al tonel con Grea, donde está el gran cementerio, ¿te fijas? Porque por ahí han pasado todas las piezas mías, pues. Y de repente aparece un pedazo de cabeza, de manos, así. Pero es bien simbólico porque de esa misma Grea sale el demonio y sale el Dios, ¿te fijas? No. De repente me siento como un niño chico o como una aborígena de una cultura, entre comillas, primitiva. La Grea es algo muy, muy rico. Mario Irarrázaval Covarrubias nace en Santiago de Chile en el año 1940. Junto con sus 31 primos, se cría en la casa de su abuelo materno, quien era senador y dueño de vastos terrenos agrícolas. En sus primeros años de vida contrae la poliomielitis, enfermedad que lo dejará con una cojera permanente. A mí me fascina la sociedad y realmente quizá ese es el aporte que hace mi trabajo. Yo estoy viendo cómo interactúan las personas. Me interesa cómo se relacionan, a qué distancia se ponen las personas, la actitud que toman al encontrarse con otro, etc. Para mí lo más triste es el hombre robot. El hombre que no tiene creatividad, que no tiene ingenio y que cumple ciertas funciones. A lo que estamos llamados, yo creo, es justamente lo contrario. Es cómo humanizar este mundo con ingenio, con creatividad, ir transformándolo, aportándole dimensiones nuevas o descubriendo dimensiones nuevas. Me gustaría sentir a los hombres de todas las culturas, de todas las épocas, de todas las religiones, como colaborando a hacer este mundo más humano, ¿no? A mediados de los años 50, ingresa al Colegio St. George, y es ahí donde se interesa por las actividades sociales que se llevan a cabo en los diferentes sectores marginales de Santiago. Mario comienza a observar la notable labor de los sacerdotes que dirigen su colegio, lo que despierta en él el deseo de pertenecer a la orden. Con tan solo 19 años de edad, ingresa al noviciado de sacerdotes de Holy Cross en los Estados Unidos, y de forma paralela estudia filosofía y arte en la Universidad de Notre Dame, Indiana.
decisión que cambiará para siempre el rumbo de su vida, ya que su inclinación por el arte crece fuertemente en él. Y crece aún más cuando conoce la escultura a través del artista alemán Waldemar Otto. De este encuentro nace una amistad que perdurará por muchos años. Con Waldemar Otto pasó algo bien extraño. Por un lado me acogió con mucho cariño, y él y su familia, y por otro lado me fue enseñando a hacer un arte no fácil, digamos, no agradable, que realmente como que abordara los problemas del hombre, ¿no? Y de una manera un poquito dura, ¿no? Ahora no es él solo, sino que son muchos, ¿no? Pero así tiene que ser en el arte, digamos, no es una sola película, sino que son muchas, y no es una escultura, una pintura, sino que son todos los que están ayudando al hombre a reflexionar, digamos. Pero él para mí fue muy importante y ojalá yo pudiera haber ayudado a otras personas de esa manera, ¿no? Als Mario bei mir anfing zu studieren, Cuando Mario comenzó a estudiar conmigo en Estados Unidos, se trataba entonces de un pequeño grupo de estudiantes a los que yo enseñaba. Pero cuando viajó a Berlín, desarrollamos más bien una relación de cooperación mutua y así ha continuado. No existía el concepto de aquí el profesor y acá el estudiante. Más bien existía una relación colegial. Por lo tanto, no se trataba de una relación maestro y discípulo, sino que de una relación entre colegas. Viviendo en la comuna de Peñalolén, en la casa de sacerdotes de Santa Cruz, activos en derechos humanos, Mario fue apresado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA y fue llevado a la casa de tortura de calle Londres 38. Para entonces, corría el año 1974. Durante toda mi vida de joven y de adulto, se me fueron presentando situaciones tremendamente violentas y sistemas militares incluso. Uno de los más fuertes me tocó a mí en Berlín cuando estaba ahí en el año 67, 68, Berlín Occidental. Yo estaba cerca del muro de Berlín y atravesaba, porque tenía amigos en ambos lados, iba de un lado para otro, pero era un mundo espantoso, de espías, de metralletas, de misiles apuntando de un lado para otro. Descubrí ahí sistemas de terror implacables, ¿no? Ahora, nunca pensé que yo iba a vivir eso mismo en mi propia patria, pero después resultó de que nosotros estamos hechos de la misma materia. Podemos ser tan brutales, insensibles como cualquiera otro. Yo me vi involucrado en todo esto de una manera extrañísima, ¿sí? A mí me acusaron, entre otras cosas, en el Mercurio, en primera plana, de ser contrabandista de armas y de estar al servicio de Moscú, etc. Imagínense con las experiencias que había tenido yo anteriores. Y no había manera de defenderse, ¿no?
Entre los años 1975 y 1977, a Mario le surge una gran creatividad, la que se refleja en los bronces que van naciendo con gran destreza y maestría, transformándose con el tiempo en sus obras más importantes. En la obra mía hay un quiebre, y ese quiebre se produjo a raíz de un viaje a la isla de Pascua, pero es como un reencontrarse con un mundo primitivo, y primitivo para nosotros es algo positivo, primario. Hay que reconocer, yo estaba un poquito cansado cuando un artista repite mucho un tema, se cansa y quizás se empieza a notar también, y entonces vino ese quiebre y han venido otros también, y yo empecé a hacer un tipo de obras totalmente distinto. Yo las llamo megalitos, tienen que ver como con el hombre primitivo, con mitos primitivos, de ahí salieron los torsos, tienen algo de sexual también, pero también salieron los torsos de mujer como puertas al mundo femenino. Pero también después, más tarde, salen estos ritos, ritos de muerte, ritos de boda, y muy primitivos son. La mano es sin duda la obra más representativa de Mario Irarrázaval. Es un profundo trabajo que nació después de su viaje a Isla de Pascua. La observación de los grandes monumentos de la cultura pascuense despertó en él el deseo por las figuras al aire libre y la intervención de éstas en la sociedad. Las manos también salieron de esa veta. Y en un comienzo la gente pensó de que las manos mías eran como parte de mi escultura más crítica, ¿sí? Y no se dieron cuenta de que no, que esta era otra etapa y que yo ahí estaba trabajando un símbolo que tenía que ver con la naturaleza, con el espacio libre, con el sol y con el aporte del hombre. Fueron las primeras esculturas grandes que hice. Me llevé la sorpresa que se transformaron en hitos poéticos al alcance de la gente. Yo paro allá en el desierto y al lado para un camión enorme y el camionero con su familia se sacan una foto, y lo mismo me pasa en Punta del Este, en Venecia, en todas partes. Quería un símbolo, un signo que estuviera cerca de las personas. Las personas pasan, se miran su mano, la comparan con esta mano y algo les dice. No se preguntan quién es el escultor ni cuál es el estilo. Lo que les interesa es por qué una mano, por qué de este tamaño y por qué acá. Como que ese tipo de escultura pasó a ser... La gente no necesita explicación para sacarse una foto, para sentir de que vale la pena estar un rato ahí, como que se vuela un poco. Y yo creo que no se preguntan gran cosa, ¿sí? de si es o no una obra de arte muy significativa, pero como lo dijo uno de los maestros que me ayudó al hacer la obra ahí en el desierto, me dice, yo no sé de qué se trata esta hueá, me dice, pero me llega a la guata. Y esa fue la crítica más profunda que yo he escuchado de mi obra. Estamos en el Campus San Joaquín y a la entrada de ingeniería hicimos esta escultura que es como un símbolo de personas que se encuentran. Levantamos el piso, igual que en los ajus de la Isla de Pascua, como para que tú te des cuenta que estás entrando en un terreno un poquito distinto. Son cosas sutiles pero importantes, ¿no? Y esta escultura fue hecha en hormigón y con cierta ironía yo pensaba que era rico que fuera un poquito tosca, porque aquí en ingeniería todo se hace perfecto, ¿no?
Entonces hay una contradicción, así los hombres de perfecto tenemos muy poco, ¿no? Yo no venía acá desde hace como 15 años. Mis niñitos venían al jardín infantil acá y los hacían pasar por entre medio de las piernas y mirar hacia arriba. Y es la sensación, como decía, que tiene uno cuando están conversando los papás, que se ven las cabecitas chicas arriba, ¿no? La Clínica Alemana de Santiago necesitaba una escultura para este lugar que quedó aquí cuando se construyeron los estacionamientos, y pasa mucha gente y sube por el ascensor y por la escalera mecánica. La idea del cubo de encuentro es que la gente se reúne y no se sabe por qué, pero uno se puede imaginar, y no están todos informados, sino que hay un cierto desorden. A mí me gusta que sea así, que se respete a las personas, sus posiciones. Esto es un tema que empecé a hacer a la vuelta de la democracia, y el agua le da vida, ¿no? Y para una clínica es hermoso, o sea, es como un símbolo de vida, que es algo que refresca, que te da vida. Hola. Yo tomo al niño como un símbolo y una realidad del hombre que se está abriendo a un mundo, ¿no? Y que lo hace con mucha creatividad. Hola. Ojalá uno pudiera volver a ser niño.
volver a tener esa creatividad, esa manera de ver el mundo, ¿no? Tener esa limpieza de ojo y esa creatividad y gratuidad sin límite, ¿no? El tema de la gratuidad para mí es esencial, ¿no? Igual como el tema del agua, ¿no? Yo creo que una sociedad sin lo gratuito no funciona. Lo gratuito para mí está en el cariño, y en los niños, en ese sentido, ellos están muy permeables, digamos, a recibir cariño, pero también a darlo, ¿no? Y el gesto típico así de todos los niños y todos los hijos cuando fueron chicos, los míos, es de hacerte un dibujo con harto cariño y se regala, ¿no? Muchas veces nosotros le hemos pedido que hagan dibujos de lo que están viendo, y la sorpresa grande mía ha sido ver de que ellos realmente captaron la idea y lo hacen con una frescura y una fuerza increíble. Es extraño cuando uno mira para atrás toda su vida. Yo siento que la vida mía fue bien distinta, digamos. Fue lleno de episodios que no fueron muy planificados y que fueron uno tras otro llevándome a algo que es muy importante. Yo no escogí estar en la Alemania que me tocó estar, no escogí a Pinochet, y sin embargo eso es parte de tu vida. Al final es como un misterio la vida de uno, ¿eh? Las cosas para mí más fundamentales son siempre un misterio, ¿eh? Haja coração, Israel. Muito lindo. Demais, né? Muito Aí, lindo. Você sente criança. eu vi vocês um pouquinho aí, né? Maravilhoso, não? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que bom, várias coisas aqui eu acho que são importantes, por isso que eu quis mostrar esse filme. Bom, primeiro porque, assim, falando primeiro do assunto aqui que estávamos tratando, ficou muito claro como a obra dele, né, tem uma outra matriz, né? É um modernismo completamente diferente do que temos aqui, essa coisa brutal, né, da matéria, esse não idealismo da forma dos corpos, ou seja, essa formação mais alemã, de um modernismo mais alemão que francês. Segundo, eu acho que corrobora com a aula anterior, né? Quando a gente falou sobre essa questão
da individualização do fazer artístico, ou seja, como a obra dele está implicada na vida dele, né? Então, a experiência dele que ele teve com a ditadura, né? E depois ele cria esses encontros, né? De liberdade, esses espaços de liberdade. E a grande, em terceiro lugar, a felicidade da obra dele, né? Uma obra maravilhosa, né? Uma obra maravilhosa de um artista vivo, está aqui, né? Está aqui trabalhando, produzindo, e que a gente fica meio inacreditável que a gente não conheça, né? Essas coisas. Então, esse que é o principal, por isso que eu realmente tomei bastante tempo para a gente ver esse trabalho. Quiserem comentar alguma coisa, eu vou ainda aproveitar que temos um pouquinho de tempo para mostrar um pouquinho de Brasil e a gente sentir uma coisa junto com a outra, se vocês tiverem mais meia horinha, né? A gente ainda tem meia horinha aqui juntos. Pode ser? Sim, pode ser sim. Então, tá. Israel, Oi, por gentileza. oi, Cintia. Oi, Cíntia. Você não comentou nada sobre o Botero. Sobre o Botero, né? Justo. Eu confesso que o Botero, eu acabei de falar bastante dele em outra aula, e hoje eu acabei deixando ele de fora. Mas, sem dúvida, o Botero é maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, de certa forma, o Botero vai para um outro lugar, mas eu acho que na próxima vez que eu falar de América Latina, talvez eu inclua ele. Mas realmente ele é mais moderno, contemporâneo, né, de certa maneira. Então, eu quis deixar a abordagem mais ligada a essa diferenciação de influências, né, do nascimento do modernismo no Brasil, na América Latina. Posso seguir, então? Pode. Então, vamos lá. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma série de desenhos do Modigliani que são muito também raros. A gente não tem muito hábito de ver os desenhos do Modigliani e para chegarmos aqui a um artista brasileiro. É interessante que o Modigliani, né, ele faz essa busca dessa ligação com a arte africana com certos elementos gregos. E isso é típico da estética dele. Aliás, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para ver essa escultura que é muito conhecida, né? Então, nós temos aqui esse elemento, ao mesmo tempo, né, africano, né? E, ao mesmo tempo, um certo sentido de grego mesmo, né? Mas a gente vai ver isso melhor nos desenhos, onde fica muito claro esse misto, né? Muito interessante ver esses desenhos do Modigliani, são pouco conhecidos. Uma coisa interessante isso aqui, bonito demais, né? Olha isso. Quer dizer, ao mesmo tempo é uma cultura africana, né? Aqui esse desenho lindíssimo. Ó, novamente o sentido de forma, né? E aqui a gente vai aproximando e vai chegando aqui num outro desenhista, que é o Brecheret. Vejam vocês aqui, os desenhos do Brecheret, como são parentes, de certa forma, desse desenho do Modigliani. E a gente vê aqui esse sentido de forma, né? Muito claro, né? Tudo Brecheret.
Veja, não existe qualquer sombra de politização, da questão do que esta pessoa tem ou não a comunicar. É a beleza da forma, do corpo, da linha, né? Aqui já com essa busca do Art Deco, né? Tudo Brecheret. E aqui, então, a gente indo ao Brasil, enquanto Brecheret, também ligado a essa simplificação da forma La Maior, né? Ele teve um início de formação influenciado pelo Mestrovic, que é um escultor do leste europeu, mas que é muito importante na Itália e que tem um pouco dessa escultura quase fascista, né? Que é aquela escultura meio com essa energia meio vitoriosa, né? Depois ele recebe toda essa influência do Art Deco, né? E anda por essa simplificação, que aí é um misto de coisas, né? Está aí Brancusi, está aí Henry Moore. Olha aqui o beijo dele, né? Quase que em homenagem ao Brancusi. É mais simples que o do Brancusi, né? E depois ele se aproxima dessa coisa dos índios brasileiros, buscando essa simplicidade, né? Não só na forma, mas na matéria. Então ele vem para a cerâmica de terracota, né? E depois até para aquelas pedras que ele E aqui a gente vê na banhista dele esses elementos desse figurativismo modernista, muito estilizado, mas belíssimo, né? Belíssimo. Muito linda, né, essa peça. Aqui o grande estátua equestre do Brecheret, que é tão bela quanto a do Bordel, né, do Alvear. Né? É uma obra, eu acho, uma obra-prima. Né? E realmente é de uma energia absurda. Eu realmente gosto muito dessa estátua equestre. Eu ainda sonho em poder subir lá em cima para fotografar. Essas fotos são minhas, né? Também esse grupo lateral é belíssimo, belíssimo. Também é algo que eu gostaria de fotografar melhor. E o nosso Bruno Jorge, esse sim, estudou com Maiol, ou seja, a obra dele é toda Maiol, né? Toda, eu digo, em origem, né? Então, essa simplificação do corpo, essa ingenuidade, essa estética, essa poética clássica, né? Essa busca de um corpo brasileiro. Aqui ele jovem, trabalhando, né? Suas peças do começo da carreira, e depois vão indo para uma simplificação, né? Também com essa proximidade do corpo do índio. Muito bonito, né? O Bruno Jorge, eu sou apaixonado. E realmente, né? É realmente muito clássico, né? Você vê essas formas, né? Esses vazios, né? Por abstração, né? Israel, eu posso fazer uma pergunta? Muito idílico, né? Por favor, eu sinto muita falta de que perguntem coisas. Claro? Sim. Eu percebi que... Desculpa, eu estou ouvindo muito mal, Clara. Está me ouvindo? Estou. Eu percebi que o peito fica muito em cima em várias estátuas. Por que isso, quando simplifica? Você fala dele, né? Que o peito fica lá. É porque ele
ele, vamos dizer assim, ele brinca com a proporção de um corpo jovem, né? Um jovem que eu digo adolescente, né? Então ele faz ainda um corpo meio criança, meio... Mas é muito bonito. Quando eu diferencio eu vou chamar aqui de francês e alemão, né? É apenas para que a gente perceba, né, com nitidez, porque quando não tem o outro, fica parecendo que só existe aquilo. Mas depois que a gente vê o outro caminho, né, a gente vê o quanto isso é um lugar, né? Quão essa matriz está em todos esses artistas brasileiros. Isso é muito impressionante. Então, veja só, né, como é o sentido sempre a poética da forma que está em jogo. E daí ele vem para a abstração, que é propriamente o lugar dele. Né? Aqui o Sesquiat também é muito impressionante. Vejam vocês esses profetas, né? São obras também muito poderosas. Um pouco mais vigorosa, né, até do que os demais. Né? E aqui, isso realmente, eu acho isso aqui uma das coisas mais lindas, né? Tudo, né? A arquitetura, né? O espaço e a ideia desses anjos são de alumínio, né? Por isso eles são leves. Mas vejam vocês, quando a gente olha de mais perto, a gente vê o quanto isso é doce, né? E quase renascentista, né? Olha que coisa mais linda. Então a gente sente, né, como é um modernismo muito arraizado no classicismo, né? Então isso aqui é quase renascença, né? Quase Piero della Francesca, né? Ah, que demais. É muito, muito maravilhoso. Aqui um Sesquiat que está na Praça da Sé, no metrô. E aqui nós temos um outro artista que justamente destoa um pouco desses demais, que é o Celso Antônio de Menezes, o maranhense, que em vez de estar com Maiol, ele acaba caindo nas mãos do Burdelli, que tem uma energia um pouco mais vigorosa. Ele acaba fazendo um trajeto que vai para uma simplicidade, mais do que para uma simplificação, desconcertante, né? A obra dele tem algo assim de vamos dizer assim, de arte popular quase, né? E isso é algo que criou um certo celeuma no Brasil, porque a obra dele não obedecia àquela poética dos Brecheret e Jorges da vida, né? O formalismo dele não era um formalismo clássico, mas sim uma simplificação mais próxima ao povo, né? A coisa simples do povo. Então, a obra dele teve bastante dificuldade. Eu agora tenho outras imagens que eu não estão aqui, de outra apresentação que eu fiz dele, mas que valeria a pena conhecer. Essa obra está no Botafogo, está danificada, e ele fez algumas dessas peças para o prédio do Capanema. Essa aqui é uma escultura dele muito importante, que foi justamente, ele era um escultor, veja, desculpe entrar na história dele aqui rapidamente, alguns já conhecem muito, de estar próximo aqui dos meus encontros, mas ele era um dos escultores tão importantes quanto os demais,
foi contratado para fazer escultura para o Ministério do Trabalho, fez essa escultura, que de clássica não tem nada, né? Não tem esse classicismo modernista brasileiro tão francês, e ele faz algo muito mais direto, muito mais... e aquilo é retirado, essa peça tem mais de 3 metros de altura, e aos poucos ele acaba perdendo espaço junto aos demais. Aqui algumas pequenas peças do Celso Antônio, que são pequenas joias, né? Bem ligado à mulher brasileira. Que é os gestos originais. Veja que ele não tem, né, o formalismo clássico, né? É o que mais se aproxima o que mais se distancia desse formalismo clássico entre os modernistas. Quando ele faz uma pose assim meio clássica, fica meio estranho. Fica meio forçado. Tem muitas imagens dele, mas já vai acabar. Aqui é o estudo que ele fez para essa peça. Bem uma Índia, né? Um artista bem controverso. Aqui o estudo para o negro. Talvez a obra que faz menos concessão a esse universo francês, né? E aqui nossa Maria Martins, que é quem dialoga com aquela Richier, né? Também muito vigorosa. Aqui é uma obra que ela fez sobre a Amazônia. Aqui é ela. Essas obras, né, que são ferocíssimas, né? Mas que justamente não havia menor, inimaginável isso dentro da sociedade brasileira de meados do século passado. Então, essas obras, praticamente todas, são produzidas nos Estados Unidos. Todas essas são referentes a uma série que ela criou, chamada Amazônia, sobre mitos indígenas, né? E aqui o José Pedrosa, que é mais um desses de formação maiolesca, né? E que produziu algumas obras importantes, como essa que está em Pampulha, que é linda. Essa que está na Pinacoteca do Estado. Ele é pouco conhecido, José Pedrosa, mas é um escultor muito interessante. E aqui nosso Júlio Guerra, que é um dos caras mais controversos. Também fiz uma longa apresentação sobre Júlio Guerra, e ele também vem dessa formação modernista, e ele, de certa forma, ele vai ampliar esse lugar, sair dessa coisa, vamos dizer assim, déco, e vai para uns elementos um pouco mais de outras matrizes, né? Então, isso aqui tem um pouco dessa arte inspirada nesse universo pré-colombiano, né? E ele faz essa obra genial, que é A Mãe Preta, que é realmente uma obra, eu diria que é a obra que não poderia faltar no cenário
da escultura moderna brasileira. Então, pelo tema, pela necessidade do tema, ou seja, a ama de leite, ou seja, tudo que a civilização africana nos deu, né? E aí esse leite, né, significa muito mais do que só o leite, né, evidentemente, ou seja, tudo que recebemos dessa matriz africana, né? E ele faz realmente uma coisa muito potente, ou seja, grandes peitos, né? E ele poderia fazer uma mulher, olha só o abraço, olha só a proteção dessa mulher, né? E dá a essa mulher o rosto de uma mulher sofrida, né? Como de fato foi a existência dos negros no Brasil. Então, turma, eu acabo por aqui porque uma hora tem que acabar. Mas, obviamente, a gente poderia ver muitas e muitas coisas. Então, espero que a gente tenha passado mais uma noite agradável e com algumas surpresas, né? E estamos abertos aqui para conversar, né? Quem tiver a fim de papear, trazer coisas. Certamente foi um recorte. Espero que tenha sido positivo. Tita, quer falar alguma coisa, Tita? Não. Porque eu vi você. Adorei. Não, Eu tá. abri o microfone, mas é porque suspirei até. Tá bom. Essa obra última, eu acho ela muito impactante. Aquela vez que a gente fez um turismo por São Paulo, ela está num lugar que às vezes até é perigoso o acesso, né? Mas ela tem uma força assim muito comovente Extraordinária, né? mesmo. Extraordinária. E ela sai dessa coisa da forma, só da forma gratuita, né? Não é que é gratuito, veja, é muito interessante isso. Eu estou aqui um pouco hoje metendo o pau nessa escola francesa mais clássica, né? Que inclusive eu me afino até como artista, mas é porque eu estou tentando mostrar esse outro lado, que é o lado que alimentou essa América que não é Brasil e Argentina, né? Que Brasil e Argentina tem um pouco essa mesma leva, mas os demais andaram por uma escultura de outra natureza, né? E de certa forma essa escultura do Júlio Guerra, que é um escultor que experimentou outras coisas muito mais, e justamente todos os escultores brasileiros que não apresentaram uma obra formalista, francesa, clássica, todos os escultores modernistas que não têm essa base clássica, foram absolutamente rejeitados. Então, o Celso Antônio, o Júlio Guerra, são justamente artistas que caminham dentro de outras matrizes formais. E, realmente, no Brasil, isso não colou. Não colou, né? E é interessante que nos outros países não tenha colado o contrário, né? Eu acho curioso isso, né? Com exceção da Venezuela, que tinha aquele Narvaez, que é claramente como o nosso Brecheret, muito estético, né? Muito belo, né? E já a obra do Mário, ele tem essa força vamos dizer assim, do não belo, mas ao mesmo tempo ele tem uma doçura, né? Daqueles encontros, daqueles beijos, daquelas figuras. Quer dizer, é muito emocionante como justamente num artista que evita o belo, ele trata da natureza, de um lado da natureza humana, né? Belíssimo. Isso vira um contraste, né? Tão tocante, né? Tão tocante, tão rústico e tão delicado, né?
Eu acho isso muito impressionante. E aí, turma? Da outra vez a gente falou tanto. Israel, Oi. A sensibilidade nas palavras do Mário, e a emoção e a carga de vida dele, das experiências, né, com a arte e a vivência dele, aonde se mistura, é muito forte, muito forte, assim, para mim que não conhecia, é deslumbrante. E o olhar dele, né? Fiquei bastante impressionado para bem, né? Com um contraponto assim que nem tu falou da obra dele, rústica, delicada, sensível, né? Em toda essa mistura para mim. Impressionante, né? E chama muita atenção também, assim, ó, tanto na Argentina, aquelas fotos que tu colocou, e na Bahia, ali, no fundo, as pichações, né, que muita gente traz como arte também, mas é um contraponto bem estranho para mim, né? Pode ser uma maneira bem careta de ver, né? Aquelas, por não entender também, né? Aqueles escritos na parede, Dos prédios, nos prédios, né? Atrás, na rua, e me causa estranheza, porque eu tive na Argentina vendo essas obras todas, inclusive uma que tu mostrou ali do Centauro Ferido, e quando eu fui em Buenos Aires, não tinha, as praças não tinham nada pichado e não tinha a cerca, as praças não eram cercadas. E ver isso depois, tudo cercado, pichado, em pouco tempo. Em pouco tempo é uma transformação da cultura, né, da sociedade em relação ao artístico, né, até um patrimônio. Houve uma degradação muito grande, né? Dessa coisa, sem dúvida. Agora, você sabe que eu fico muito assim. Isso já me incomodava há algum tempo, eu lhe sou sincero, cada vez me incomoda um pouco mais. Eu vejo, por exemplo, você pega uma arte moderna brasileira, mesmo os concretistas, mesmo do Parangolé, como é que chama do Parangolé lá, o Hélio Oiticica, né? Eles têm um discurso, às vezes, bastante político, né? Mas a obra é muito formal, é muito ligada à forma, você está entendendo? Tem uma esteticidade muito grande. E nos modernistas, propriamente, ou seja, antes da década de 50, né, aqueles modernistas da década de 20, 30, 40, são todos eles, você não encontra uma palavra fora do belo. Você está entendendo? Então, as pinturas são sempre odes à beleza, à estética, né? Então, se você pega tudo, desde do Guignard, Portinari, quer dizer, Portinari ainda faz aqueles retirantes, mas aquilo é tão estético, não tem nunca a agressão que tem um Picasso. Não tem a agressão que tem um Picasso, incomoda. E a arte brasileira não incomoda nada, nunca. A arte moderna brasileira é um refresco. Você está entendendo? Então, então eu acho que isso tem talvez tenha... Eu sou artista, eu sou escultor. E minhas reflexões são reflexões de artistas, né? Eu não sou nenhum sociólogo, nem quero dizer nada com isso, né?
Eu só estou falando porque vocês não falam nada, né? Então, eu estou falando. Então, estou só falando porque ninguém está falando. Mas estou dando, quem está se arriscando a achar alguma coisa com isso sou eu. Porque, no fundo, eu observo e me espanto um pouco. Eu estou mais aqui vendo o fenômeno do que procurando entender ele em si, o porquê disso ou o porquê não daquilo. Mas, de uma forma ou de outra, o que ocorre é que os artistas brasileiros que, eventualmente, enveredaram para coisas fora desse script não tiveram espaço algum. Israel. José Antônio Vanatti. Cortou um pouco. Diga, Tita. Tita? E que está parado aqui para mim, eu não sei se tu está falando, agora voltou. Não, que eu ia falar do Celso Antônio, né? Acabou um pouco. Está travado? O meu? Está travando, Israel. Israel está travado. O Israel, para mim, está travado. Não, eu ia falar agora de outra coisa. Está falhando, Israel. Israel, a sua internet está falhando. Que foi um escultor com quem eu trabalhei, um pintor. E aí, melhorou? Agora sim. Não. Para mim está... Fala de novo. Voltou? Agora sim. Agora voltou. Pronto, então, o que ocorre? Eu tive um professor chamado José Antônio Vanatti, que já é falecido, mas que ele era belga, de origem belga, e ele tinha uma pintura muito ligada àquela coisa que nós vimos do James Ensor, né? Ou seja, um humor meio macabro. As pinturas dele tinham conotações críticas, etc. e tal. Ele foi completamente desprezado, apesar de uma pintura modernésima, né? Contemporânea, com tudo. Não havia espaço, não havia interesse para isso. Então, eu vejo nisso uma certa dificuldade, talvez uma certa postura da sociedade, de um modo geral, menos crítica, não sei dizer, não saberia nem dizer o quê, mas que, de fato, sempre existiu. E eu acho que foi um pouco diferente fora daqui, né? Essa impressão. E vocês, o que acham? Eu acho que essa aula teve muito conteúdo importante para artistas, para arte, que eu nem consigo citar os escultores, porque ainda estou... Digerindo, né? Ainda tem que digerir, é muita informação. Informação muito importante, muito boa, com muita sensibilidade, muito tudo. Eu vou olhar de novo as imagens e os nomes para poder pensar cada um, né? Cada um é um mundo, né? Esse Irizabal, que esse aí eu achei fantástico. Estava olhando aqui no meu celular. Por sinal, Maria Inês, você fez eu me lembrar que eu vou interromper agora a gravação para não ficar muito longa. Sim. E quando eu mandar